fazer parte do Santa Cruz, necessariamente você tem que pertencer a esse clã. São os chamados torcedores puro sangue. Qualquer pessoa que se atrever a entrar no clube e que não pertence a esse clã terá sua vida dificultada. E isso é o Santa Cruz. E isso fez com que esse tipo de política, esse tipo de gestão do Santa Cruz, fez com que o Santa Cruz, em 40 anos, frequentasse apenas 2 vezes a Série A. Nos últimos 13 anos, o Santa Cruz, entre séries C e D, eu acho que frequentou 8. Isso é sintomático, torcedor. Isso é consequência. Não é obra de acaso. Não é obra de acaso. O Santa Cruz decresceu em patrimônio, decresceu futebolisticamente, frequentamos a série C e D. O Santa Cruz, no ano 2022, é um clube que tem 2 campos de futebol e se acha no direito de dizer que isso é um centro de treinamento, quando não é. São 2 campos para bater bola. E isso porque foi construído com cotinhas. O Santa Cruz é um clube que deixou de ser a maior torcida do estado. É uma torcida que vem diminuindo. Torcedores do Santa Cruz, muitos morreram e a proporção não se renova. Muitos largaram de mão. E aí, o fator principal, ao meu ver, é que quem permanece hoje torcendo pelo Santa Cruz, qual é a massa que torce pelo Santa Cruz hoje? A maioria é a galera que nasceu no início dos anos 2000. Vou tentar ser claro. Nasceu nos anos 2000. Há algum problema nesse pessoal? Não, não há problema. Só que esse pessoal, quando tomou consciência de futebol, o Santa Cruz já estava nesse marasmo do lodaçal do futebol brasileiro. Então, a massa, o grosso da torcida do Santa Cruz, ativa hoje, ela tem a mentalidade dela presa nas piores décadas do Santa Cruz. Então, quem está preso às piores décadas vai ter seu pensamento muito limitado ou muito pequeno. Não vai ter ambição. A torcida do Santa hoje, a maioria da torcida do Santa ativa, ela não tem ambição. Por quê? Porque ela é fruto dessa geração de times medíocres frequentando as piores divisões do futebol nacional. Como é que você vai querer que para esse torcedor, qualquer vitóriazinha ele acha extraordinário? Ele desclassificou o Retrô, André, e achou que ganhou a Copa do Mundo. Por quê? Porque ele foi forjado, a mentalidade dele foi formada nessas 2 décadas péssimas para o Santa Cruz Futebol Clube. Diferentemente de você, diferentemente de mim, diferentemente de Wagner e de outros, de Gerailton, que somos mais velhos, não há nenhuma virtude nisso, mas a gente conseguiu vislumbrar um clube que ainda impunha um certo respeito. Hoje isso não existe. E quem deveria mudar, não é? A massa, a mudança deveria vir da massa coral, mas a massa coral está numa morfina futebolística, porque ela não consegue enxergar, porque o horizonte de consciência dela é limitado. Porque para ela, a grande conquista dela, o que ela bate no peito e se orgulha, foi ter invadido o campo na Paraíba, ter ganho 3 campeonatos em cima do Sport, sendo Série D. Essa galera, pô. Porque essa turma mais velha, essa turma cansou. Essa turma cansou de Irmando. Porque o Santa entra ano e sai ano e não há novidade. E é isso. E se constrói uma narrativa de aceitação. O pior é isso. O pior é você escutar em meios de comunicação alguns comunicadores, alguns digitais influencers do Santa Cruz, alguns tricolores puro sangue, né, nessa nova era de WhatsApp,
é querer construir uma narrativa achando que isso é normal e que o torcedor tem que aceitar que o Santa Cruz é isso porque nós somos assim. Não, nós não somos assim, porra. Nós nos tornamos assim em virtude de péssimos gestores. Não é? O Santa Cruz Futebol Clube precisa ser repensado amplamente. Agora, repensado, não pense você, tricolor puro sangue, que repensar o Santa Cruz é fazer política tentando manter seus privilégios dentro do clube. Não. É pensar o seguinte: Santa Cruz é um clube que não pensa no futuro. Os seus dirigentes estão presos ao passado porque teve um sucesso no passado, então eles acham que eles sempre estão certos, não precisam mudar quando os tempos mudaram. E não se pensa o futuro. O Santa Cruz não pensa o futuro, pensa o presente. Então as pessoas elas estão preocupadas mais na manutenção de sua situação perante ao clube momentânea. Ela não pensa em se permanecer essa estrutura em 4, 5 anos, como estaremos? Essa pergunta deve ser feita, é uma pergunta honesta. Como estaremos se permanecermos com essa estrutura gerencial em todos os aspectos, onde nós não somos clube, diga-se de passagem? Aonde estaremos com esse modelo que a cada ano o nosso passivo cresce, porque as nossas receitas são menores do que as nossas despesas? Aonde isso vai nos conduzir? Qual é a vida útil do clube a permanecer assim? Então, existe um clã de diretoria que olha só para o passado, porque acertou lá atrás, no tempo que o arco-íris era preto e branco, e acha que porque acertou lá atrás não precisa repensar. E há uma galera jovem que não pensa o futuro, está preocupado na manutenção de privilégios no presente e não pensa no futuro no sentido de como é que esse clube vai estar daqui a 5, 6 anos a permanecer isso. Esse é o momento, cara. Esse é o momento. É preciso falar a verdade para a torcida do Santa Cruz. Não estou dizendo que vocês falseiam, pelo contrário. Graças ao Bibiribe e tantos outros aí que fazem um papel de esclarecer o torcedor do Santa Cruz. É preciso dizer a verdade ao torcedor do Santa Cruz. O Santa Cruz faliu. Esse modelo não dá mais. Esse modelo de ter um patrono, de ter um dono do Santa Cruz está ligado a uma figura. A essa figura ter o comando e ser o fantasma de qualquer outra pessoa que queira entrar dentro do clube. Isso acabou. Isso não pode mais existir. Ou Santa Cruz começa a pensar, a entrar no futebol de maneira moderna, ou está fadado a ser apenas lembranças, minha gente. E esse número de 17 que eu recebi aqui, mensagem dizendo eu desisto do Santa Cruz, ele só tende a aumentar quando ele vê que não há perspectiva de mudança. E eu não condeno esses caras não, porque esses caras já fizeram muito pelo Santa. Não pense você, torcedor ilustre, que só porque você ajudou na cotinha de uma classificação, você é mais torcedor do que o catador de papel. O catador de papel, quando ele compra o ingresso de ir pro jogo, talvez o esforço dele é muito maior do que o seu. E ele tem o mesmo direito de querer um clube que ele se orgulhe. Então, chega o momento, embora seja no calor do jogo, mas que indignado com o jogo não, porque eu já esperava isso. Eu pensava que a gente ia parar de jogar em julho. Chegou o momento dos tricolores, em sua totalidade, parar e se fazer a pergunta: aguentaremos mais 5 anos com esse modelo? Não há condições. É preciso abrir o clube, é preciso
haver um movimento. E aí eu não sei como é que será isso. Mas o Santa Cruz precisa mudar. Agora,